E aí, como ser espacial, estar aqui envolve aprender a viver dentro daquilo que aqui oferece. As pessoas espaciais, né, as pessoas que são do espaço, vamos assim dizer, né, quando chegam aqui, se desenvolvem, lógico, né, quando cai aqui de paraquedas, você tem que aprender a viver, né, de forma humana, numa sociedade humana, como uma pessoa humana, sendo uma pessoa espacial, né? Porque de especial nós não temos nada, e inclusive quem se acha especial dentro desse vetor, né, muitas vezes acaba, inclusive, sofrendo mais, né? Porque a pessoa que quer ser especial, ela quer ser diferenciada, ela quer estar acima da média. E, na verdade, a pessoa que está aqui e ela reconhece que ela é uma pessoa espacial, né? Nos dá o direito de expandir de consciência, mas primeiro reconhecendo que a nossa consciência, ela primeiro ela é reprimida, né? Então parece que né, Exatamente. isso acontece com todos os seres espaciais, né? Tem a consciência reprimida para depois ter a consciência expandida. Passar por esse processo de expansão de consciência não é para as pessoas especiais, mas é para as pessoas espaciais. Bom dia, boa tarde, boa Boa noite. tarde, boa noite, bom Cheguei dia. roubando o seu bordão. Uhum. Tá, beleza. Vou pôr isso na conta, viu? Vai ter Tá bom. retorno, Ponha lá na nossa né? conta, vou pôr na nossa contabilidade. Uhum. Com Mas certeza. vamos chegar fazendo uma introdução. Acho que eu vou aqui falar só um pouco, né? Quem é que eu sou nessa história que invadindo os vídeos do Marcelo ultimamente. Eu sou a Ellen, conheço o Marcelo aí de alguns carnavais, sei lá, não sei se foi desde 2018, que teve o meu primeiro atendimento com o Marcelo. E aí, vivências e atendimentos, e começamos a trabalhar junto. Hoje eu trabalho com o Marcelo na produção de conteúdo, na produção dos eventos, né, online, por enquanto, pelo menos. E estamos aqui testando, né, aqui nesse piloto, um novo formato de conteúdo, num estilo mais conversa, num estilo mais solto. E aí, conforme seja, a gente vai trazer outras pessoas para essas conversas, né, Marcela? Ah, ou entidades, né? Enfim, né? Dependendo do dia, né? Então, Né? Enfim, tudo é possível. Então, mas acho que é bacana as pessoas saberem que esse formato ele tem mais a ver com algo natural, né? E para a gente falar das experiências, né? Das pessoas mais comuns, né? Das experiências de quem vive, não de quem se voltou para esse universo místico, não, místico, espiritualista, não, é a questão da gente falar dessa vivência espiritual, mas do dia a dia, né? De falar disso como um processo, uma rotina, como algo cotidiano e que, de fato, para nós acontece de forma cotidiana e que antes mesmo de ser uma vertente de, pelo menos para mim, né, muito antes de ser uma vertente de trabalho, é algo que sempre aconteceu desde sempre, né, desde os primeiros primórdios aí das fagulhas de consciência, né, já acontecia, né? Então acho que é bacana trazer para as pessoas isso. Lógico que para mim começou a acontecer muito cedo, tem pessoas que começam a ter relação com isso com 20, 25, 30, 40 anos, 50 anos de idade, então lógico que para cada um isso começa num lugar, mas a gente quer falar dessas pessoas, né, e das experiências espirituais de forma comum, né? Então vamos embora, né? Vamos para lá, né? sim, Sei lá para onde a gente vai, né? Mas talvez já indagando, qual foi sua primeira
experiência espiritual, né? Assim, de repente, o que você conta, né? Como primeira experiência, né? O que fez você deduzir, né? Que você teve uma experiência espiritual, né? Se é que teve alguma coisa nesse sentido, né? Talvez nunca nem tenha tido, né? Quem sabe? Aí sempre tem aquela questão, né, que quando falo, né, experiência espiritual, eu sempre lembro de uma fala sua, né? E o que é espiritual, né? Mas eu acho que, assim, eu comecei a ter essas experiências muito cedo, mas de forma inconsciente. Eu sempre fui uma criança muito sensível, tinha percepções sutis e sensíveis, mas eu não entendia nada. Passei a minha vida toda não entendendo o que acontecia. Passei a minha vida toda meio que me debatendo, né? Porque quando você fala, né, a sua experiência espiritual, o que é que eu entendo? Eu concordo quando você fala de que, né, traz o conceito de que tudo é espiritual. Para mim, quando eu coloco esse termo e vivo esse termo e penso nisso, para mim o espiritual, ele é mais sensível, porque é mais ligado às questões da consciência, é mais ligado às questões mais sutis, ah, que a gente vivencia aqui dentro da matéria e para além matéria. Então, eu sempre fui uma criança muito questionadora, né? Quando eu era criança, eu questionava muito a ideia de Deus, né? Eu via que tinha a questão das religiões, eu cresci né, desde cedo no kardecismo, e aí eu lembro que tinha as igrejas evangélicas, as igrejas católicas, eu via na novela que tinha outras igrejas, em outros, né, entendimentos de Deus no mundo, e entendia que existia um conflito, né? E por que esse Deus é melhor do que aquele outro? Por que esse Deus, né? Eu questionava essa ideia, né? E aí por que eu tenho que fazer a primeira comunhão? E tinha todo esse questionamento. Mas era sempre tudo muito confuso, e essa questão da espiritual, do viver o sutil, era para mim, como é que eu posso dizer? Era para mim era como uma fraqueza. Era para mim era como primeiro eu absorvia muito as questões, né, da minha casa, das pessoas da minha casa, e isso me adoecia, né? Eu Como assim absorver? é, eu nunca entendia. Eu era uma criança que ficava muito doente, com muita frequência, ia para o médico fazer exames e meio que não acontecia nada, muitas coisas nesses exames não diziam muita coisa, e o médico só dizia: você está fraca. E eu era muito magrinha, né? Você está fraca, vai para casa. Passava ali, ficava um tempo de cama tomando soro, e era isso. E eu nunca entendi o que era. Depois, na vida adulta, aconteceram outros episódios, e eu, depois, com mais consciência, né, da minha vida espiritual, da minha forma de viver o sutil, eu entendi que a interação, talvez não seja nem absolver, mas, e talvez fosse, não sei, mas vamos dizer aqui que é a minha interação com outros campos mais densos, e não saber, não ter ferramentas, não ter consciência de como processar isso tudo, me adoecia emocionalmente, me adoecia fisicamente, né? Porque com o tempo aquilo ia acumulando. E eu passei por esses processos, né? Tanto morando com a minha família, tanto morando com outras pessoas, até eu ter consciência. E aí, a minha vida toda, a minha sensibilidade para mim era uma grande fraqueza, né? Porque tinha a minha questão emocional fortíssima, e não saber viver isso era
uma estabilidade atrás da outra a vida toda, né? Eu ficava apanhando do que eu sentia, do que eu vivia, e era um grande potencial que eu não sabia o que fazer. Então, era uma fraqueza, era uma coisa ruim, e eu ficava me comparando às outras pessoas, que as outras pessoas conseguiam fazer isso, aquilo, outro, e eu ficava ali me debruçando nessas questões do que eu sentia, né? Então, resumindo, acho que eu comecei a viver isso tudo muito cedo, mas eu não entendia. E só lá para mais ou menos em 2017, 2018, foi que eu comecei a despertar a consciência para o que é que acontecia comigo. E a primeira vez que eu entendi que o meu sentir não era uma fraqueza foi quando eu li o livro. Quero lembrar o nome do livro. O nome do livro é Pessoas Altamente Sensíveis. Quando eu li esse livro, aí eu entendi, cara, isso aqui, do jeito que eu estou vivendo, pode ser uma fraqueza, mas isso aqui também é um potencial. E aí foi a primeira vez que eu olhei para isso, né? Depois que eu comecei a estudar mais, a aprofundar mais, a ter maior entendimento, é que esse espiritual, esse sutil, né, em mim, ficou mais claro de que, cara, isso pode ser administrado de uma forma melhor e, obviamente, vivemos em dualidade, vai ter o lado mais difícil, mas não vamos ficar só com o lado difícil, né? Vamos também pegar aqui a minha fatia do lado bom, de que é de direito, né? Só que eu vou ter que aprender, né? E aí, enfim, é o processo né, da expansão da consciência e da espiritualidade, para mim, andando juntos, né? De mão Tá, dadas. mas aí falando do processo de expansão de consciência, né? Isso pode ter várias perspectivas diferentes, mas e a sua? Né? O que que é para você essa expansão de consciência, Ellen? Isso é espiritual necessariamente? Não. Ela perpassa, né, o espiritual para mim, mas ela é muito mais palpável para mim no dia a dia, no que eu estou fazendo no mundo prático. E aí, essa expansão, né? Primeiro, o que é que eu entendo com expansão de consciência e como é que foi a expansão de consciência para mim? Para mim, foi muito mais uma expansão de autoconsciência. Quando eu comecei a me entender nos meus processos, na minha forma única de ser e estar nesse mundo, e não porque eu sou especial, porque todo mundo é único, cada um vai viver o seu processo de uma forma, É né? porque você é espacial. É espacial. Não é especial, mas é espacial, né? E aí, como ser espacial, estar aqui envolve aprender a viver dentro daquilo que aqui oferece. Então, isso já é uma expansão de consciência, né? Porque lógico que a gente está falando aqui de uma maneira muito solta, né? Mas as pessoas espaciais, né? As pessoas que são do espaço, vamos assim dizer, né? Quando chegam aqui, se desenvolvem, lógico, né? Quando cai aqui de paraquedas, você tem que aprender a viver, né, de forma humana, numa sociedade humana, como uma pessoa humana, sendo uma pessoa espacial, né? Porque de especial nós não temos nada, e inclusive quem se acha especial dentro desse vetor, né? Muitas vezes acaba, inclusive, sofrendo mais, né? Porque a pessoa que quer ser especial, ela quer ser diferenciada, ela quer estar acima da média. E, na verdade, a pessoa que está aqui e ela reconhece que ela é uma pessoa espacial, né?
nos dá o direito de expandir de consciência, mas primeiro reconhecendo que a nossa consciência, primeiro, ela é reprimida, né? Então parece que Exatamente. isso acontece com todos os seres espaciais, né? Tem a consciência reprimida para depois ter a consciência expandida. Passar por esses processos de expansão de consciência não é para as pessoas especiais, mas é para as pessoas espaciais, né? Enfim. E tu falando isso aí é muito curioso, Marcelo, porque eu me lembrei que durante a minha infância e adolescência, mas eu acho que principalmente durante a minha infância, eu queria ser normal. Eu queria ser normal. Eu achava que, tipo, cara, eu só queria ser como todo mundo era. Eu só queria, poxa, caber, sabe? Eu queria caber. Era como se às vezes eu transbordasse, né? Então eu só queria caber. E, e é essa coisa, né? Assim, de você chega aqui, a sua consciência, né? Ela se adequar ao modus Uhum. operandi humano, apesar de muitos de nós já ter vivido muitas experiências aqui, né? Mas eu só queria caber, e aí eu fiquei muito tempo da minha vida querendo caber, né? Aí eu só queria ser normal, cara, sempre me doía muito, né? Não ser normal, e o que é ser normal, né? E aí, a minha expansão de consciência teve tudo a ver com isso. Acho que foi o primeiro grande tapa na cara. Tipo, já ia soltar aquele palavrão, né? Mas P, você não é normal, né? E aí você não vai ser igual e você vai ter que lidar com isso e não vai ser gostoso, mas é isso que tem para hoje, né? Essa foi a primeira expansão de consciência. E aí, o que é que eu vou fazer com isso? E aí foi muita, está sendo até hoje, né? Muita terapia para entender tudo isso. Psicoterapia, e aí, meu amigo, foi aquela, e está sendo, né? Hoje eu acho que eu estou mais centrada, né? Mas até você se encontrar, né? Eu me permiti experimentar várias coisas, Uhum. e aí, quando você se permite experimentar e se observar, né? Como é que você interage com essas determinadas coisas que você decide experimentar, você acaba encontrando, né, um caminho que vai meio, às vezes, lá na frente. Se Então, afunda né, eu já percebi que você é uma pessoa muito centrada, muito. né? Né? Mais do que eu, mas enfim, Né? eu estou percebendo seu centrado, mas você é muito calma, Muito calma, muito centrada, muito zen. né? Tirando aqueles tiques nervosos, né? Nossa, é, tirando tudo, né? Eu fico muito, muito zen às vezes. Tirando tudo, quando não sobra nada, aí tá tudo ótimo. Mas e para você? É, pelo pouquinho que a gente já se conhece, né? Eu sei que você começou a ter algumas experiências bem precoces, mas como foi o desenvolvimento da sua autoconsciência e a expansão e a sua expansão de consciência a partir disso? Mas então, primeiro que primeira, a primeira expansão de consciência ah, uma memória muito, muito antiga, né? Enfim, lógico, falando dessa vida, né? Falando dessa vida, é uma memória, porque eu tenho memórias de outras vidas, né? Enfim, tem alguns flashes, algumas coisas, mas falando dessa vida, eu me recordo de uma situação em casa que eu devia ter uns 3,5 para 4 anos de idade,
que porventura eu fiz alguma coisa que uma criança, enfim, não deveria fazer, ou brinquei com algum objeto, alguma ferramenta que uma criança não deveria brincar, e isso gerou uma briga lá em casa, né? E, e aí foi muito nítido, né? Eu percebi muito cedo que às vezes o que eu fazia, o que acontecia comigo, influenciava, né, o meio. Eu percebi que, putz, se eu fizer uma coisa aqui que eu não deveria ter feito, mas eu não sabia até então que eu não podia fazer, isso aqui vai gerar um impacto. Eu percebi isso com 3,5 para 4 anos. Eu já tinha gatos nessa época, já tinha gatos lá em casa. Eu lembro que teve um que sumiu, desapareceu. Teve outro que, se eu não me recordo, foi atropelado. E aí depois foi um período que a gente teve cachorro, né? Mas teve uma situação bem, bem, bem difícil. Eu não vi, mas eu me recordo da situação, porque acho que eu não tenho agora a lembrança exata da sequência dos fatos, mas o resumo é que esse cachorro teve uma situação, entrou no quintal de um vizinho lá, teve uma briga, não sei o que, e o cachorro foi morto, né? E, e, e isso foi muito, muito chocante, porque também foi o primeiro momento que eu percebi, aí isso já talvez com 4,5. Aí foi o primeiro momento que eu percebi que tinham coisas que eram escondidas, tinham coisas que os adultos não falavam ou não mostravam claramente para as crianças. E aí eu entendi com muita clareza, né? E aí depois minha mãe me explicou, tentou me explicar o que tinha acontecido. Por um lado, eu achei muito bom, porque eu percebi que não foi uma explicação que seria dada a uma criança, foi uma explicação de uma pessoa adulta explicando para uma criança: ó, aconteceu isso, né? O cachorro morreu, né? Tivemos um problema com o vizinho. Eu percebi que minha mãe falava aquilo com uma tristeza, mas ela não falava para mim como se falar com uma criança. Ela me falava assim, tipo, ó, é isso aqui, a real é essa, Uhum, né? interessante. E aí isso me deu uma sacação de, tá, beleza, então quer dizer que tem o universo dos adultos e tem o universo das crianças, né? São universos separados que acontecem juntos. Então essa foi uma das grandes expansões de consciência, entender que tem sempre muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas que o entendimento de cada pessoa e de cada lugar é diferente. Então, Hum, isso para mim foi uma baita sacação antes mesmo de perceber claramente as minhas percepções espirituais. Eu já tinha meio que uma percepção já nessa época de lementes, mas não lementes, mas de sacar a intenção das pessoas, né? Que, de certa forma, se aproxima da capacidade de ler pensamento. Então, para mim, era já era muito meio que uma leitura de campo. já era uma leitura de campo. Eu já conseguia perceber muito, para mim era muito claro, e eu percebia isso porque com as pessoas que meu pai negociava, às vezes minha mãe, com coisas que acontecia ali, só de bater o olho eu já sacava, esse camarada aqui tá mentindo. Ah, esse aqui está enrolando. Ah, não, esse aqui, beleza, esse aqui é ponta firme, né? Às vezes eu até sacava, né? Porque tinha alguém que sempre se comprometia, não, eu vou te pagar até mês que vem, e aí tinha alguns que, assim, 5, 10 dias depois já aparecia com dinheiro, já pagava o que tinha prometido para o mês seguinte, e aí eu aprendi muito, muito, muito rápido
né, que tem situações, de novo, mundos variáveis, situações variáveis, então isso foi uma baita expansão. Não foi ainda uma expansão nesse sentido do espiritual, foi uma coisa mais humana, né, mas eu já percebi claramente que eu sentia, por observação, o que as pessoas estavam intencionando e o que elas pretendiam, né. Hoje isso acontece ainda com menos intensidade, claro que tem um outro vetor, né, por conta das minhas práticas, das coisas que eu faço, mas é muito real, é muito funcional, é muito claro que enfim, né, tem hora que só de escutar alguém falando, né, eu lembro que teve uma época que, assim, que para mim era até difícil, o pessoal de ouvir o timbre de voz de uma pessoa, eu já sacava que, hum, não, aqui não dá para confiar, né? E aí isso é muito ruim, porque e eu concordo com a questão da sensibilidade, porque imagina que assim, tinha pessoas que eu não podia ouvir a voz que eu já, tipo, isso aqui vai dar errado, né? Ah, ainda hoje é assim, né? Às vezes só de escutar, por exemplo, se você me falasse, eu tenho uma prima assim, assado, só de você falar o nome da sua prima já vinha, putz, essa pessoa aqui dá para confiar. E às vezes a pessoa, não, mas tem a minha tia, tem não sei o quê, a minha filha. Aí eu escutava o nome e falava, essa daqui não vai. Aí é muito doido, porque assim, você não erra. É uma coisa assim, tem hora que assim, putz, eu queria que isso fosse egóico, né? Que fosse um julgamento. Não, é o contrário. Né? Tipo, só que essas certezas, essas convicções, quando elas são convicções de alma, né? Porque eu falo que a leitura de campo é uma leitura de alma, né? Sim, E quando você tem essa leitura, essa percepção, você sabe, não tem engano, você sabe que isso é muito real, que isso é muito concreto. E aí você começa a se fechar, né? E aí você fica muito fechado para, tipo, se eu não posso confiar, se eu não posso me expor, se eu sei que se eu falar alguma coisa que enfim, né, vai desenvolver temas difíceis, aí você se fecha. Então, ah, isso era muito complicado, né? Sempre foi muito complicado, né? Tive uma série de outras experiências aí por volta dos 5 para 6, 7, 8, enfim, e, e aí realmente muito marcante, porque chegou aquele momento que assim, beleza, eu não tenho com quem compartilhar, né? E aí a questão das expansões de consciência, eu não tenho com quem compartilhar, com 6, 7 anos você se dá por conta de que você tem já algumas leituras a respeito do entendimento do que é a realidade, só que a gente se fecha, tem como. Então, eu acho que eu só fui começar a discutir, começar a talvez abrir alguma coisa nesse sentido. Ali mais tarde, isso, eu já tinha 20 e tantos anos já. Então, imagina que dos 7 a talvez aos 27, 20 anos, assim, tipo, beleza, eu tô aqui vivendo o meu universo, sim. O meu infinito particular, né? exatamente, meu infinito particular, né? E Porque aí não. talvez seja uma questão, né? Eu era uma criança muito, muito na minha, né? Eu gostava muito de ler, ficar lendo, e na adolescência também. E acho que em algum momento a gente percebe, né, que a gente tem uma percepção diferente. Para mim, em alguns momentos era muito frustrante, porque as coisas para mim eram muito óbvias. Isso aqui é muito óbvio. Como é que essa pessoa não percebe isso? Cara, isso aqui é óbvio demais. E aí, em algum momento, me dava uma revolta, mas eu era uma criança muito calada, muito na minha, né? Então eu não expressava isso, mas por dentro tinha aquela meio que tipo, poxa, isso aqui é muito óbvio, por que você está fazendo isso, né? Isso não está justo. Eu tinha uma coisa muito assim, de, tipo, isso não é justo, porque rolavam umas coisas, né? E, cara, isso não é justo. Enfim, e eu fui presenteada, né? Eu acho que para mim foi meio que um presente, porque eu conheci uma amiga que tinha umas
umas percepções, sabe, muito mais sutis que as minhas. Isso foi no final da minha infância, começo da adolescência. Então a gente compartilhava muita coisa. Nessa Até época você estava onde? nessa época eu estava no interior ainda, né? Eu morava no interior. E aí eu lembro que eu conheci ela. A lembrança que eu tenho é que eu conheci ela na escola. Ela é mais velha que eu, mas a gente se conheceu, teve uma proximidade na escola, só que ela, na verdade, era amiga da minha prima. Então a gente era meio que um trio, assim, mas eu tinha muita identificação com ela, né? Tinha ela como a minha melhor amiga. E até os 18 anos que eu saí, né, do interior, fui para a capital e foi outra vida, né? Assim, eu sempre quis sair de casa, sair do interior, ir para o mundo. Eu achava que as coisas iriam mudar, né? Aquela coisa bem ingênua, assim, vai tudo mudar e vai melhorar quando eu sair daqui, né? Até eu entender, depois de muito apanhar, que aquele padrão não é do mundo, né? Aquele padrão era meu, aquele padrão não era da cidade, das pessoas, e até certo ponto mas era meu também, né? E por isso que eu acabava com essas interações. Então, foi um bom tempo apanhando de mim mesma até eu entender que os padrões eram meus, né? Que aí foi outro momento de grande expansão, assim, né? Da consciência. E a gente estava falando há uns dias atrás, né? E hoje mesmo, quando a gente estava discutindo aqui alguns processos relacionados à respiração, expansão de consciência, e aí até trazendo aqui, né, alguma Leitura de campo? e leitura de campo, mas algo que para mim, dentro daquele momento de vida, era muito forte expansão de consciência, e era também, né, só que era uma forma que não era, vamos dizer assim, usar a palavra sustentável. Muitas pessoas, e esse foi o meu caso, não é o caso de todo mundo, quando tem essa grande sensibilidade, elas buscam se anestesiar de alguma forma, né? Eu nunca fui a pessoa dos remédios, eu sempre meio que, por mais irônicos que seja, né? Eu tinha uma coisa assim com remédio, eu não quero tomar remédio, não quero ficar dependente de remédio, essas coisas. E aí chegou um auge da minha vida, que eu estava vivendo uma situação, no lugar que eu estava morando, dentro de um relacionamento, que eu fiquei muito adoecida e comecei a ter crises de pânico, ansiedade crônica, crise de pânico, e alguma coisa que, assim, eu não vou dizer que era toque, mas era aquela coisa de, tipo, sair de casa e, tipo, eu tenho que atravessar aquela rua agora. Se eu não atravessar essa rua agora, o meu gato vai morrer. Umas loucuragens assim, sabe? E, e coisas do tipo. E aí eu comecei a beber muito, né? Muita ingestão de bebida alcoólica, e outras substâncias. E aí, uma dessas substâncias, que é essa que está muito acessível hoje, que todo mundo usa muito abertamente, que está tudo muito ok, normal, Uhum. né? E que a partir dessa substância já existem até medicações legalizadas, né? O canabidiol e afins. Só que eu não fazia de uma forma terapêutica. Era mesmo uma forma Fuga. de me anestesiar mesmo, Fuga. né? De tudo que eu estava vivendo. Sim. E para mim era, assim, muito fascinante porque me proporcionava expansões de consciência, tipo, de fazer aquele uso e de ter percepções sobre mim, sobre as situações que eu estava vivendo, e ter muito essa coisa que eu sei que é um modelo mental meu de ramificar as ideias, do processamento, da leitura das questões e do processamento. Só que não era terapêutico.
né? Era uma coisa que eu fazia ali por conta e tinha várias expansões de consciência naquele momento, mas zero proveito para depois. Era só sensações naquele momento, né? E aí entra nessa questão, né, de que a gente estava conversando. O que é expansão de consciência, de fato? Tá. Vamos pensar nisso num outro lugar, né? Porque, primeiro, você só pode expandir a sua consciência quando você se torna, né, consciente de algo. E a gente também pode dizer que, supostamente, o que é expandir a consciência? Se a gente pensar nesses dois aspectos, inconsciente e consciente, é quando o que a gente tem no inconsciente se torna consciente. Quando a gente pensa que supostamente, né, eu falo supostamente, porque pelo menos até onde eu sei não tem uma régua para isso, não tem uma medida exata para isso, né? Quando a gente pensa que supostamente o que a gente sabe, o que a gente tem consciência é 5% e que o nosso inconsciente rege 95% dos nossos saberes, dos nossos, enfim, das nossas bagagens. À medida que a gente vai trazendo, à medida que a gente, enfim, vai transladando do inconsciente uma porcentagem disso para o lado consciente, isso pode ser entendido como expansão de consciência. Pode vir em doses ínfimas, 0,000 nada, como pode vir em doses já mais significativas, 0,25, 0,5%, quem sabe, mas muito raro, acho que não, mas enfim, algumas poucas pessoas, 1%, né, de acordo com o tipo assim, falando uma métrica muito, muito perdida, né, sem referência alguma, né, vamos dizer que em algum momento a gente tem expansões que talvez sejam mais do que 1%, mas deve ser bastante raro do nosso conteúdo total. Isso pode ser entendido de forma cartesiana como expansão de consciência. Há uma outra leitura que, na verdade, a gente precisa fazer, né? Que aí na verdade, é a leitura que eu entendo. Quando a gente pensa que você, por exemplo, você está nesse corpo e você tem uma personalidade. Ok. Essa personalidade dentro desse corpo, ela representa uma fração de quem você é em termos de alma, né? Ou seja, você é um fractal de alma, você é uma partição de uma alma, né? Você não é a sua alma total não está no seu corpo, Sim. né? O que ocupa seu corpo é uma fração, né, da sua essência. Ótimo. O que acontece? Essa fração alocada no seu corpo, ela é uma porcentagem da sua consciência da alma. À medida que a gente aqui começa a se reconectar com a alma, ou seja, a personalidade, à medida que a persona começa a se conectar com a alma, e aqui embaixo a gente é uma porcentagem, a gente começa a receber mais energia da alma, porque a gente começa a conectar. E quanto mais energia a gente recebe, quanto mais reverberação a gente tem com a nossa alma, mais a gente começa a expandir a nossa capacidade de entendimento, compreensão, amor, não necessariamente amor romântico, Romântico. né? Não é desse amor que a gente está falando. Muitas vezes distante disso, né? A gente passa até a ter outra visão sobre isso. Sim, sim, exatamente. Então, o que acontece? A partir do momento que a gente começa, em termos de personalidade, ter conexão com a alma e começa a ter uma troca de informação e a consciência deste corpo, do seu corpo, começa a ter
conexão com a alma, né, vamos dizer, lá em cima, supostamente, né, só para referência de palavra, né, mas nem é isso. Essa energia vai fazer com que você expanda a sua percepção, ou seja, expanda a sua consciência, o lugar que você ocupa aqui, nesse plano. Então, na minha leitura, a expansão de consciência verdadeira, real, não é nem quando a gente traz esse conteúdo do inconsciente para o consciente. Isso, na verdade, é um translado de informação. A expansão de consciência, ela é maior e, na verdade, é real, quando, na verdade, o nosso eu inferior, ou a nossa personalidade humana, vai se conectando com o nosso eu superior, né, ou com a nossa alma. E nessa conexão, o que a gente vivencia aqui começa a passar por processos de mudança. Porque a gente vai deixando de ser quem a gente é para se tornar quem a gente é em essência. A gente A deixa. gente vai sendo menos personalidade humana barra ego e dando mais lugar para a essência, né? Exatamente. E aí a expansão de consciência é que, à medida que a gente vai expandindo, e aí entra naquela fala do Jung, né? Que assim, eu entendo que isso é o verdadeiro estado de individuação, é quando nós nos tornamos indivíduos únicos. Porque à medida que a gente vai entrando nesse estado de individuação, que não é de individualidade, né? A individuação é o acúmulo de expansões de consciência que faz a gente se reconhecer na alma, e não o contrário. Porque assim, o ego, ele quer ser reconhecido humanamente. Né? Sim. O nosso ego, ele tenta ser reconhecido aqui humanamente. Quando acontece o contrário, quando a gente está no processo de reconhecimento, né, de aceitação da alma, e aí a gente aceita que nós não somos esse ser, e começamos a entender que nós somos algo maior, isso também significa que o ego aqui ele começou a dar uma dissolvida, né, que quebrou algumas camadas. E à medida que o ego vai quebrando essa camada, as cascas da cebola vão se dissolvendo, a gente vai tendo expansões de consciência. Então, a gente pode dizer que o nosso coeficiente de luz aumenta, porque a gente está captando da alma um nível de luz maior a sendo emanado aqui para esse ser, para a consciência que esse ser consegue atingir. Então, a nossa percepção de bem e de mal muda, a nossa percepção de certo e errado muda, a nossa percepção de De amor. moral, de amor, nossa percepção do que é dever, do que é obrigação, nossa percepção de exigência, enfim, todos os níveis a gente muda. Então, a percepção em termos de expansão de consciência, ela se torna uma outra coisa. A nossa personalidade humana tende a deixar de existir, e aí nós nos tornamos quem realmente nós somos e deixamos de ser quem nós aprendemos ou pensamos que somos desde a infância. Então, será que a gente pode falar em estágios Uhum. de expansão da consciência? Porque, assim, quando você usa, Sim. por exemplo, a questão das substâncias, né, seja lá qual ela for, Uhum. que te traz insights, questões até mesmo né, do subconsciente para a consciência, talvez isso seja, sim, uma expansão de consciência, mas muito inicial, muito, é tipo molhar o pezinho, molhar o dedinho. Uhum. E aí, para você viver a expansão de consciência, vão existir diversos caminhos. Tem vários caminhos aí para chegar a Roma, né? Uhum. É,
terapias, enfim, né? Se a gente continua nesse exemplo aqui, das substâncias, você pode sim, até assistido, né? Acessar questões e trabalhar essas questões da forma que lhe convier, e aí, a partir dessa porta que você abriu, você adentrar e prosseguir, né? Ad eterno, como dizia o professor, ad eterno, no seu processo de expansão da consciência, porque, de fato, não, não tem fim, né? Mas limitar-se a isso, né, que a questões, né, voltando para a questão das substâncias, né, Uhum. é, é, é pouco, né? E te distancia muito dessa questão, te faz permanecer distante, né? Desse acesso de um eu superior, não só como entidade, mas como possibilidades suas de existir como ego, como personalidade e também como a sua expressão da sua alma, né? Do seu ser superior, seja lá do seu divino Espírito Santo, como você prefira chamar, em expressão aqui na matéria. E aí, para mim, também uma coisa que é muito forte na minha vivência, que talvez seja falando em outras palavras do que você falou, a expansão de consciência, para mim, ela é muito interessante quando eu vejo ela aplicada, vivenciada na matéria, no meu trabalho, como eu me relaciono com as pessoas, como eu passei a me relacionar com as pessoas, como eu passei a me relacionar com, entre aspas, problemas, porque antes para mim era problema, né? Hoje para mim são desafios, são questões, sabe, a minha postura é outra, como eu me coloco nas amizades, como eu me coloco dentro mesmo da vivência da minha casa, que hoje já não é mais uma casa, que é um lar, né? Como a expansão de consciência, quando eu vejo, né, a Ellen de 15 anos atrás e a expansão de consciência que, que venho vivenciando, como é que isso se coloca até mesmo na forma egóica de viver, né? E nessa junção, né, alma, ego, e como eu expresso isso no mundo, como eu vivo, como eu encaro e a minha postura. Então, isso para mim é uma coisa muito interessante de se observar e de viver. E para mim, muitíssimo instigante. Assim. Para mim, é uma das coisas mais assim Não, não, mas instigantes. assim, mas olha, acho que a gente só tem que fazer o seguinte paralelo, né? Até para não correr o risco de estar fazendo apologia às drogas, né? As, A gente tem que entender, a gente tem que entender uma coisa, né? Ah, primeiro, né? ah, eu gosto muito de citar o seguinte exemplo. Por exemplo, mesmo um óleo essencial, ele é um composto químico, ainda que natural, ele é um composto químico, né? Então, assim, a gente sabe que o uso dos óleos essenciais geram determinados efeitos. Ponto. São lícitos? São lícitos, mas eles também são química. Mas se você pegar o café que você toma, o café que você toma, o que que é? É um composto químico. Se você estiver falando da água que você toma, o que que é a água que você toma? A água é um composto químico, né? E se a gente estiver falando, por exemplo, do ar que a gente respira, né? E talvez falando enfim, não vamos entrar nessa temática exatamente, mas, por exemplo, a gente sabe que por algumas técnicas de respiração é possível você entrar em estado alterado de consciência, né? Então, o que que ocorre?
Se a gente vai falando aqui do uso de substâncias, na verdade, se você pôr o dedo na tomada e levar um choque, você pode ter sim, você pode ter um estado alterado de consciência. Você pode ter uma expansão de consciência por ter levado um determinado nível de choque, ok? Mas assim, o que que ocorre? Ah, todas as substâncias, inclusive a água ou a falta da água num determinado momento, pode ser um processo de estado alterado de consciência, né? E por quê? Ué, se você começar a passar fome, se você entrar num processo, e veja bem, não é jejum, é entrar num determinado processo mesmo de necessidade, de fome. Pessoas que ficam muito tempo sem comer vão ter alucinação. Mas quem disse que aquela alucinação, como é que a gente avalia que o que uma pessoa vê num determinado estado de fome não é um desdobramento porque ela está tendo um acesso ao campo, ao duplo etérico, ao campo perispiritual, enfim, ou enfim, está saindo do corpo porque já tem menos densidade, né? É um estado, é um estado espiritual, é um estado de consciência expandida quando a pessoa chega num determinado nível de fome, né? E também situações de quase morte, que também são, né, as EQM, né, também são processos de experiência espiritual, também são processos de expansão de consciência. Mas, assim, isso depende muito de quem está experienciando. E tem uma coisa que entra aí nesse quadro da sua sensibilidade, né? Ser uma pessoa sensível é uma coisa, e ser uma pessoa frágil é outra. Completamente diferente. Necessariamente quem é sensível não é fraco ou frágil, Sim, não é isso, não foi isso que eu quis dizer. Esse era o né? entendimento que eu tinha de mim na Uhum. época, né? Por X, Y, Z questões no meu contexto, né? Que foi algo que me acabou minando, né? Potencialidades, porque era assim que eu me entendia. Então, né? A grande questão é que quando você muda essa chavinha, e aí a gente começa a trabalhar um pouco mais com essa questão do amor próprio, da autoconfiança, quando dá assertividade, né? Quando a gente consegue, e aí de novo, quando a gente sai da ideia de quem a gente pensa que a gente é e começa a entrar um pouco mais em quem nós somos em essência, e que já é uma expansão de consciência, quando você começa a entrar nesse processo, primeiro que não tem volta, né? A primeira grande questão é que assim, o que é hardcore aí, que é punk, é que assim, se você sacar isso, não tem volta, né? Não, Não dá mais para viver da mesma forma que a gente vivia antes. Ponto. E a outra grande questão aí, talvez, né, porque tem um conjunto de grandes aspectos aí, é que assim, você nunca mais vai fazer as mesmas escolhas. As pessoas que você achava que eram importantes não vão ser mais. Lugares, situações, costumes, hábitos, tudo começa a olhar de novo. Será que eu sou uma pessoa espacial? E o problema é que a gente começa a chegar nessa conclusão de que a gente está mais, de novo, não é especial, né? Mas com certeza nós passamos a ser, né, pessoas assim, meio que espaciais, né? Pessoas do espaço, né? E aí fica a pergunta, o que que eu estou fazendo aqui, né? Porque chega uma hora que de tanto ter essas expansões, a gente também precisa modular, a gente precisa descansar e a gente precisa tomar decisões a respeito de, tá, mas o que que eu estou fazendo aqui nessa porra desse planeta, né? E a verdade é que isso é uma resposta particular,
individual, pessoal, possivelmente intransferível, né? E aí tem uma resposta que é a genérica, que é muito simples, é assim, seja lá o que você estiver fazendo, dentro do possível, né? Nunca faça ao outro o que você não quer que façam com você. Nunca, nunca. Primeira coisa para manter a paz, né? E estar em paz aqui É um já, bom começo. já é surreal, É um né? ótimo começo. Já é surreal, né? E, para além disso, né, aconteça o que acontecer, né, se torne uma pessoa melhor a cada E dia. depois que a gente expande a consciência, essa percepção, né, do que é ser uma pessoa melhor, ela, Hum, ela muda muito, e talvez não um momento apenas, e, e também não é uma percepção, é algo, como até eu não sei colocar em palavras, mas é como uma energia que te move invisível, porque você não consegue mais estagnar. Se você não consegue voltar para o que era antes, né? Porque você não vai mais caber, né? Você começa em determinado estágio ter algumas percepções de, de movimento, né? No tempo, espaço, vida, cosmos e permanência, que você simplesmente se rende, tá? É o movimento e vamos seguir. E aí cada um vai ter uma percepção de como é que isso acontece na sua vida, na sua dinâmica, né? Dentro da sua complexidade espacial. então, Mas deixa eu fazer uma pergunta, talvez para a gente ir pensando no nosso fechamento aqui, né? Eu vou fazer uma pergunta que normalmente as pessoas fazem, né? Tem um programa, não vou citar aqui, mas enfim, bastante popular, né? Mas nas redes fechadas, né? Se você fosse morrer agora, hoje, né? O que que você ia colocar na sua lápide? nossa, viveu e foi muito. Porque, apesar de eu ter passado a infância e uma boa parte da adolescência querendo ser normal, quando eu descobri, e até mesmo antes de descobrir, né, que eu. Aliás, quando foi só me dada a possibilidade de eu ser eu mesma, antes mesmo de eu descobrir que eu podia ser eu mesma, né, eu vivi demais, eu fiz muita loucura, cometi muitas irresponsabilidades também, mas eu não sei, os meus guias, as orações da minha mãe, não sei o que foi, estou aqui ainda contando essas Os vizinhos que histórias. amaldiçoaram. É, acho que tiveram vizinhos que não foram muito felizes, brincadeira, Uhum. mas vivi e foi muito. Cuidem dos meus gatos. Se eu deixar algum, vou pedir para botar isso aí também. Uhum. Mas, e você? O que é que você pediria, deixaria em testamento? Coloque na minha lápide. O silêncio diz tudo, né? O silêncio falando. Sim. E aí, essa questão do. Enfim, não vamos entrar em mais uma questão, né? Mas Não, senão vai virar outro programa agora. vai virar outro programa. O silêncio
quando você expande a consciência e aprende a ouvir os silêncios, eles gritam, meu amigo. Eles gritam. Uhum. Não tem um botãozinho para baixar o volume, né? Essa que é a grande questão, né? Não tem um botãozinho para baixar o volume. E é isso, né? É, Acho que vamos nos encaminhando. sim, sim. Acho que foi bem bacana, né? A gente falou de um tanto de processos aqui. O futuro está por vir, né? Eu costumo dizer que se a gente sobreviver aos próximos eventos planetários, possivelmente, né? Quem sabe, com alguma sorte, a gente vai ser escravizado por alguma raça alienígena e ser vendido no mercado negro lá em Aldebaran, Orion, ou algo Nossa, do gênero, né? Enfim, né? Mas a gente deixar isso para a pauta do deixando próximo bem claro que programa. existe má sorte e boa sorte. Eu prefiro uma boa É, sorte. com um pouco de sorte, de boa sorte, talvez a gente acabe sendo resgatado por uns alienígenas bonzinhos e vá para uns lugar bacana. Eu não quero ir na sua nave. Essa sua nave aí, não quero ir nessa nave aí, não. Você vai nela, é? Eu não vou, não. Então, né? Não sei se eu tenho essa esperança toda de ir na nave, não, né? Tô achando que talvez me deixem aqui mesmo, né? Ai, meu Deus. Talvez eu seja o último sobrevivente do planeta radioativo, né? Enfim. Ai, É, vai ficar você e as baratas aqui. E é, mais, vou, e mais algumas pessoas que vão ter dinheiro para ficar nos bunkers. mas enfim, vamos que vamos, né? Vamos que Bom, vamos. Ellen, acho que é isso, né? Enfim, a conversa foi bem bacana aqui, deu para desenvolver, acho que trouxemos algumas temáticas, né? Faz parte do processo, enfim, vida que segue, e daqui a pouco a gente vai para outro programa desse, né? Vamos para outra linha Certamente. dessa. Vamos que vamos, né? Não sei Vamos, se é você que vai, não sei se é você que vai entrevistar ou se sou eu que vou entrevistar, né? Mas vamos que vamos, né? vamos que Enfim, vamos. Bom vamos dia, lá. boa tarde, boa Boa noite. noite. Até a próxima, com Até a certeza. próxima.